O que eu ia dizer é que ninguém colocava as fichas no Zelensky, nem a gente no último podcast, a gente ficou meio assim, nossa, Sim. o cara é um ex-humorista, e o cara se provou, no mínimo, patriota o suficiente. Vamos reconhecer aqui o cara que a foi gente falou. sinistro. A gente estava com 2 especialistas aqui e falou, ele era um humorista. A gente não falou, pô, é o equivalente ao o que Tiririca esperar. na Ucrânia. Sim. Que até você falou no nosso almoço, né? Ele foi um voto de protesto. Sim, exatamente. E ele surpreendeu nesse ponto. Sim, ele foi, a gente brinca, né, que ele foi de palhaço a herói. Porque ele tá ali, os Estados Unidos ofereceu asilo pra ele, ele falou, não, eu vou ficar, minha família tá aqui. Eu não quero carona, eu quero munição. Pra mim, a frase do Exatamente. ano já. É, Sim. genial. Você pode odiar total. o cara, você pode odiar o cara, mas, Mas assim, quem tá alguém que odiando solta ele? uma frase... Não, tem muita gente que odeia o cara, mas assim, um cara que solta uma frase dessas, né? Tipo, É. não, eu tô te tirando do país. Ele fala assim, eu preciso de munição. E contrataram, né, assim, tô falando agora de, como todo mundo já falou, é difícil verificar as fontes, mas grupos de mercenários foram mandados pelo Putin para abaterem o Mas o isso Zelensky. Isso não precisa nem de fonte. Esperado, Isso é né? um plano totalmente esperado. Sim. É óbvio, do ponto de vista de estratégia militar, que você quer pegar aquele ponto centralizado, que se transformou em um herói, alguém que está Acabar com inspirando ele, a nação, pronto. e acabar com Exatamente. ele. Que força Então, que o exército vai ter, né? É. A moral do exército vai para onde quando o herói Exatamente. que tá lá lutando pelo país. eu até É muito. perguntei ontem de outros nomes fortes. Você tem o prefeito de Kiev, eu vou falar Kiev, que é como os ucranianos falam, né? Sim, por favor. Kiev, not Kiev. É, inclusive a gente ficou sabendo pelo Luiz que Foi. existe um jornal que é Kiev, Kiev, not not Kiev. Kiev. Lá, o nome do jornal. Luiz, ele tá aqui na audiência, é o namorado da Muito Gabi. bom. Mas eu acho interessante essa dicotomia que existe. Por isso que eu te perguntei, e a sua opinião, no final, também é a minha. Lógico que eu torço pela Ucrânia, porque, afinal de contas, usando aquele ditado que a gente está vendo viralizar em redes sociais, que veio lá de Israel, do Netanyahu, que diz que se a Rússia parar de lutar, acaba a guerra. Se a Ucrânia parar de lutar, acaba a Ucrânia. Exatamente. Então, a gente está torcendo pela Ucrânia, no final das contas. Só que a Ucrânia está muito dependente da figura de poucos homens. Ela É não centralizado. Se o governo da Ucrânia acaba, é fácil chegar um outro governo que fala, vamos fazer a paz com a Rússia e dar o que eles querem no final das contas. Só que, embora essa seja a visão de muita gente, os ucranianos estão extremamente confiantes, não estão? Exatamente. Isso é algo que, até sobre a tomada de Kiev, né? Kiev. Olha só. É, A Não tomada é culpa de- minha, desculpa. Não, imagina. A tomada de Kiev, todo mundo estava esperando que, assim, com a força com que eles foram, né, em direção à cidade, que seria, assim... Rápido. O governo vai cair. E tem 8 dias, Aham. não é mesmo? Então, assim, a gente vê a força do povo ucraniano, é muito inspirador, inclusive. Como eu disse, a gente ficava muito numa bolha, assim, né, de estudar, voltar para cá, ou ir para a Europa mesmo, outros lugares. Então, eu era assim, eu tenho amigos ucranianos, ok, mas, tipo, minha casa, né, o brasileiro. Mas, assim, depois que eu tô vendo tudo que tá acontecendo, a força desse povo, o tanto que eles são corajosos. A gente vê civis parando tanques no peito, sabe? Na minha cidade, inclusive, eles estão organizando... Tem lugares que eu costumava ir, que agora são um centro em que os civis vão para fazer coquetéis Molotov. Entendeu? Que só pegam fogo, inclusive, como a gente estava comentando ontem, porque os tanques russos são muito velhos. É blindado velho. Exatamente. Então, a gente vê tanto a força desse povo em proteger a sua casa, pessoas que conseguiram cruzar a fronteira e depois voltaram envergonhadas, falando que não tinham coragem de deixar o seu país nessa situação. E, inclusive, o quanto eles são coerentes. Porque na Revolução de Maidan, né, que foi, não sei se todo mundo sabe, que o... É o do documentário Isso, Winter on exatamente. Fire. Eu Muito até falei isso interessante. pro Bruno 2014. ontem, que a gente foi assistir, a gente ficou bem impressionado, né? E aí eu falei pro Bruno, como que o cara, como que vai achar que a população ia liberar, ia falar, tudo bem, Sim. toma aqui a Ucrânia para você, que ia ser fácil, vendo aquele tipo de manifestação, porque foi brutal, né? Foi E muito. foi muito, eles seguiram lá vários dias, foram Acho que 3 4 meses. 4 meses. Com 60 e poucos Assistam, dias, começaram a Winter on matar os Fire. manifestantes. Isso, é E aí foi para importante. 90 e poucos dias aí, até que teve a renúncia do presidente. Sim, é importante falar que não era um exército, eram Era a civis. população, Como eu disse antes, eram professores meus que estavam lá. E causou essa revolta tão grande porque eram jovens lutando pelo direito de ser parte da União Europeia. E quando o presidente ele recusou assinar, né, a oferta que tinha sido feita a ele e se alinhar com a Rússia, eles não aceitaram e eles continuaram e mandaram inclusive mercenários, tiraram pessoas Isso. presos de dentro para matar os civis que estavam lá
lutando por esse direito até que o presidente saiu. Então, assim, eles não vão parar agora. Eu não sei o final, o que vai acontecer, como isso vai se resolver, mas eu sei que o povo ucraniano sempre vai ser ucraniano.